amigas, produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. Hoje nós viemos mostrar uma nova atividade rural aqui no Tocantins. De 10, 15 anos para cá, começou a se desenvolver o plantio de grama para serviços de jardinagem. Os paisagistas do estado tinham dificuldades para poder adquirir essa grama a uma distância longa para poder fazer nossas Palmas e as nossas cidades cada vez mais bonitas. Pois começaram-se os plantios de grama. E nós viemos aqui mostrar para você que não conhece, que nunca viu isso, como é que planta grama, como é que colhe a grama, quais são as suas vantagens e qual é a rentabilidade. Na verdade, o que o Mundo Agro quer mostrar é a diversificação. O estado não pode viver baseado apenas em produção de 1, 2 ou 3 produtos. Tem que haver diversificação. E viemos aqui na Fazenda Ila. Aqui ele tem 3 pivôs central de 60 hectares cada um. Em cada um, 30 hectares produz grama, o outro produz pasto porque ele tem pecuária. Produz também milho para fazer a silagem. E tem uma outra área que ele está plantando o abacaxi. Mostra que uma terra não pode ficar ociosa. Nós temos que aproveitar todos os metros quadrados dessa terra para que ela tenha alta produtividade. Mas nós viemos hoje mostrar aqui para vocês o plantio de grama. Como é que se produz, como é que colhe, qual é a comercialização, quais as vantagens que temos. E sempre lembrando que tudo que você faz numa propriedade rural, não tem essa história de que o produtor rural é contra o meio ambiente, que o produtor rural desmatou, que o produtor rural jogou defensivo agrícola. O produtor rural é o que mais preserva o meio ambiente no Tocantins e quiçás no Brasil. Porque essa grama plantada aqui também sequestra carbono, porque ela é uma planta, faz fotossíntese, e a fotossíntese sequestra o carbono da atmosfera e libera o oxigênio. Portanto, é uma fazenda altamente sustentável. E o Mundo Agro mostra para você hoje o plantio de grama no Tocantins. Oferecimento: Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa, estou à disposição. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. A indústria cria, a indústria é mais. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Mundo Agro veio até aqui a Fazenda Ila. Fiquei curioso por causa do nome, mas é o nome da filha do proprietário, o Vinícius Fagundes. Baiano. Baiano de onde, Vinícius? Vitória da Conquista. E veio parar no Tocantins por quê? Isso, porque aqui o hectare estava mais barato, né? E o meu negócio, meu forte mesmo é a pecuária. Aí eu quis diversificar, aí resolvi, eu tinha uns pivôs central aqui, tem metade, uma parte da área é grama, né? E a outra parte às vezes a gente faz silagem para boi, para confinamento, e tem um capim também, para pastejo. Agora eu lhe pergunto, de onde é que saiu essa ideia de vir lá da Bahia para plantar grama no Tocantins? Isso, como eu lhe falei, eu vim inicialmente para a pecuária, né? O objetivo forte seria pecuária, mas um amigo meu, como hoje é sócio meu, propôs isso. Como eu gosto de diversificar, aí investimos na grama também, há 11 anos. E hoje está sendo viável, eu estou muito satisfeito, né? Com essa parceria com esse amigo meu que é agrônomo, né? E estamos satisfeitos aqui. Agora, eu não sou do imposto de renda, você pode ficar tranquilo e tal. Grama dá dinheiro? Dá. É melhor que o boi. É melhor que o boi. Quanto mais na região nossa aqui, né, do Tocantins, por causa da luminosidade irrigada, né? Vale a pena. A estação é definida, né? Então acho que vale a pena. E o mercado, você vende toda essa grama aqui no Tocantins? Sim, a maioria sim. Chega a vender para o Pará, mas por causa da distância, né, o frete é muito caro. Então a maioria
é vendido aqui mesmo, dentro do Tocantins mesmo. Vinícius, você investiu na grama, era um negócio que há 10, 15 anos atrás praticamente uma empresa no Brasil produzia isso, não é? Isso, E esse mercado é crescente. O poder público é um grande comprador? Isso, é um grande comprador, entendeu? O poder público. Inclusive, hoje está em ascendência, né? As empresas de grama aqui no Tocantins. Estão aparecendo muitas empresas. Tem muito concorrente? Tem muito concorrente já. Quando eu via na estrada aqui para poder chegar até a sua propriedade, eu já passei por uma de grama, tem outra ali na frente. E a gente atende mais os municípios mais perto, né? Por causa do, como eu falei, o frete é muito alto, muito caro, né? Que a grama é pesada. Às vezes o frete é mais caro do que o próprio produto, que é a grama, né? E o investimento inicial para produzir grama? Você precisa ter um equipamento diferente, né? Você tem que ter uma máquina para cortar grama, outras coisas assim. É caro o investimento? É caro, é muito caro. Tanto a manutenção também dela, né? Quando depois você corta a adubação, tudo caro, é tudo caro mesmo, entendeu? E a irrigação, que é muito caro, e até a energia também. Às vezes a gente usa hoje a tarifa verde, né? Que é a noturna, de 9h30 até 6 da manhã, mas mesmo assim no Tocantins ainda é alta essa tarifa, né? De energia, ainda é alta, mesmo tendo desconto da tarifa verde. Já pensou em fazer alguma energia fotovoltaica por aqui, botar umas placas de energia solar para baratear ou não? Já pensamos, mas não vale a pena. Diz o investimento é muito alto por causa das bombas do pivô, né? Aí não vale a pena o investimento. Tá certo. Ô Vinícius, eu queria te perguntar uma coisa. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu achava que grama era assim, era cortar a grama, logo ela nascia de novo. Diz que isso demora? Demora de 10 a 12 meses a próxima colheita, entendeu? Ela está no ponto de colher. Você corta daqui que aquela raiz vai produzir novamente, estiver no ponto de colher, é 10 a 12 meses. E a mão de obra? Muitos trabalhadores? Muitos. O custo é alto, tem que ficar roçando, combate de veneno, adubação, né? É alto, o custo é alto da grama. Não, acho que eu estou satisfeito, estou há 16 anos morando aqui, né? Não pretendo voltar para a Bahia, né? Então acho que estou muito satisfeito aqui, com tudo. Esse clima daqui, muita gente de fora não gosta, eu adoro esse clima daqui, né? A estação é definida tanto para pecuária como para grama, né? Chove na hora certa. Os riscos são menores. São menores, os riscos são menores. Acho que está valendo a pena eu estar aqui. Isto que o Mundo Agro quer te mostrar hoje. Você não tem como opção no Tocantins só a pecuária ou só plantar soja ou plantar milho. Você tem uma possibilidade de diversificação muito grande. O Mundo Agro já te mostrou plantio de cacau, plantio de café, plantio de cana-de-açúcar, plantio de sorgo, de gergelim. Agora eu estou mostrando a grama. Então você tem N possibilidades. Na parte de fruticultura estamos crescendo muito, né? Isso. É melancia aqui, é banana, é maracujá, é tudo, abacaxi. Então, diz que você vai plantar abacaxi? Plantamos aqui nessa área também, já temos aqui 20 hectares de abacaxi plantado também. Começamos a plantar agora, né? Entendeu? Eu acho que vale a pena também diversificar, como eu estou falando, né? Porque um ano que o preço de um tá ruim, a do outro tá bom, vai compensando. Vai compensando, vai cobrindo. Se tiver algum prejuízo em um, o outro cobre, né? É isso. Quando a gente fala produzir com sustentabilidade, é isso. Muita gente não sabe o que é sustentabilidade. Acha que é o seguinte, não pode desmatar, não pode fazer isso. Sustentabilidade é isso, vem da palavra sustento. Tem que ganhar dinheiro. Então eu tenho que produzir e preservar para ganhar dinheiro e sustentar. Então eu sustento o meio ambiente e sustento as famílias, as pessoas. Então aqui é um exemplo, mais um exemplo de produção no campo, produção rural, do produtor rural trabalhando, que produz com sustentabilidade. Aqui na Prime, a nossa equipe de tributaristas está apta a reduzir os seus tributos e aumentar o seu lucro. Venha viver essa experiência Prime Soluções Empresariais. Bom dia, César Halum. Bom dia, telespectadores do Mundo Agro. Vitória do produtor. A Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional derruba o veto do governo e dispensa registros para a produção de bioinsumos.
Essa era uma das demandas de todas as entidades ligadas ao setor, que argumentaram que o veto poderia impactar na segurança jurídica do produtor rural e prejudicar a eficiência e a competitividade. O que são bioinsumos? São o uso de fungos e bactérias para fertilizar o solo e combater pragas e doenças, reduzindo assim o uso de defensivos agrícolas químicos. O dispositivo isentava de registros os insumos agropecuários produzidos ou fabricados pelo produtor rural para uso próprio, sem comercialização. O registro aumentaria a burocracia, demandaria custos e tempo e não contribuiria em nada para o meio ambiente. Parabéns e vamos continuar trabalhando. Continuem ligados aqui na Record, assistindo o programa Mundo Agro de hoje, com o nosso redator e apresentador, César Halum. 7 unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. Tudo, absolutamente tudo que a gente sonha um dia passou por uma linha de produção. A casa própria? Da indústria. E o tênis novo? Também. Se saiu do papel, tem indústria no meio. O carro, o celular, o sofá, o videogame, a bolsa, a televisão, a maquiagem, a bike elétrica, o perfume, a geladeira, a caixinha de som, o shampoo, a banheira, a joia, até o moedor de café. Mas a indústria não cria só produto. Cria emprego, cria oportunidade, cria inovação. Cria o Brasil que a gente vive e o que a gente ainda vai viver. Tá no som que você escuta, no sabor que você sente, no jeito que você vive. Se tá no seu sonho, veio da indústria. A indústria cria, a indústria é mais. A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da ProSoja Tocantins. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Estamos aqui com o engenheiro agrônomo Dr. Savini. Eu não quero esquecer esse nome, mas é um nome realmente diferente, né? Ele é raro. Eu falei que eu não vou esquecer, que eu vou lembrar de Savarino, que é o jogador do Botafogo, meu time preferido, né? Savini, engenheiro agrônomo, formado aonde? Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Lá onde formou a minha amiga Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, né? E que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no Ministério, e hoje é a nossa senadora. Mas vamos lá. Foi você que colocou na cabeça do Vinícius para plantar grama? Isso, eu fui um dos idealizadores desse projeto, né? Juntamente com outro amigo e sócio.
que ele é da área de paisagismo, né? O Walter Van. A gente já tinha um certo entusiasmo com a produção de grama e tal. Aí fomos conversando, isso levou um tempo, né? Até a gente maturar a ideia, porque a gente não tinha nenhuma experiência com produção de grama, né? Então, naquela oportunidade, a gente foi a Goiás, né? Ali na região de Goiânia. Visitamos lá umas 3 áreas de produção, primeiro para a gente ter uma ideia de como era produzir grama, né? Até então eu tinha experiência com abacaxi, com pecuária, com outras culturas, mas com grama mesmo não tinha nenhuma experiência, né? Então a gente foi lá buscar essa experiência para a gente poder conversar com o nosso sócio Vinícius e ele ter essa visão, essa convicção que grama era um bom negócio, né? Todo cara que ele é empreendedor, parece que ele tem um tiquezinho que dá nele, que dá um estralozinho, isso aqui é bom e ele vai. Sim. Então vocês despertaram isso no Vinícius, né? Com certeza. Agora, o que é interessante é que tem um ditado que diz o seguinte: a necessidade faz as coisas acontecer. Então, se você tinha um outro companheiro que era paisagista, ele devia ter dificuldade na hora de fazer os jardins, as coisas dele, de comprar grama aqui no estado. Com certeza. Aí ele teve interesse em produzir. Isso, que até então, né, um dos nossos concorrentes, hoje o principal concorrente que tem aqui no estado, só tinha produção de grama lá na região de Figueirópolis, né? Então era meio distante, tinha um custo de frete meio alto em função disso, né? E a gente pensou, né, por que não a gente produzir aqui, que a gente está mais próximo da capital, próximo de grandes centros, né, como Porto Nacional, Paraíso, né? Então a gente decidiu em função disso. Agora me explica uma coisa aqui, doutor Savini. Eu estou aqui com o pé direito na área que já foi colhida a grama e o pé esquerdo em cima da grama. Isso para dar uma ideia aqui para vocês da espessura, que quando da colheita é cortado a espessura do tapete da grama. Quando eu retiro essa grama daqui, quanto tempo ela volta? É em torno de 10 a 12 meses, né? Por exemplo, uma grama que ela é colhida no início da estação chuvosa, ela quando termina, ali uns 6 meses, ela já está praticamente pronta. Porém, uma grama que foi colhida no final da estação chuvosa, ela pega todo esse período de seca, né? Então ela demora mais, aí já demora uns 12 meses. Então, na média... Mesmo com a irrigação do pivô? Mesmo com a irrigação do pivô. É em torno de 3 colheitas a cada 2 anos, né? Essa média aí. Aí agora o senhor me despertou uma curiosidade que eu sempre tive. Às vezes eu estou lá em casa e a minha patroa, na época da seca, está lá com a mangueirinha molhando a grama dela, para a grama não morrer, aquele sofrimento. Quando chega a época da chuva, dá uma chuva só a grama. Eu vejo nos jardins das avenidas aqui de Palmas, lá de Araguaína, de Gurupi, aquela sequidão danada. Deu a primeira, a segunda chuva, o negócio está assim. A água da chuva é diferente da água do pivô? É uma coisa impressionante, até uma pergunta meio difícil, né? Mas ao mesmo tempo é fácil. Eu sou um cidadão cristão, né? Então, primeiramente, eu acredito em Deus, então eu acho que essa bendita água da chuva já vem abençoada por Deus, né? E às vezes até com adubo ali, né? Mas outras coisas que a gente percebe assim, né? Com a questão da chuva, você cria todo um microclima favorável ali, né? A questão da microbiota do solo e tudo, o solo fica mais úmido, né? Ele preserva mais a umidade durante o período da chuva, né? Então cria toda essa condição favorável, diferente do período seco, né? Porque evapora muito rápido, né? Então desfavorece toda essa questão da microbiota também que tá no solo, que faz toda a ciclagem de nutrientes e tudo mais. Outra perguntinha curiosa. Quando eu colho a grama aqui, eu tirei, eu tenho que plantar ela de novo ou ela rebrota sozinha? Não, ela rebrota sozinha, né? Passou aqui a questão da máquina de colher, depois a gente entra com um equipamento que se chama aerossolo, né? Que faz perfurações no solo, aí a gente vem com toda a parte de adubo corretivo e tudo, e depois ela vai brotando, aí vem com as coberturas de nitrogênio, potássio, fósforo, né? Então é assim. Quer dizer que cada lavoura eu tenho que repor a parte nutricional do solo. Ela vai acumulando, né? Eu colho, sempre fica um resíduo. Com a medida de um primeiro, segundo, terceiro ano
a quantidade de adubo exigida é menor. Não, a gente sempre joga uma quantidade que como se fosse a manutenção, né? Ela quando a gente colhe, ela extrai na forma de folha, vai toda uma quantidade de nutrientes ali, né? Então a gente repõe aquela quantidade que foi retirada, né? Tá. Normalmente assim. Doutor, eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Quando eu retiro aqui, aí eu tenho uma outra máquina que corta os tapetes. Sim. Não. A máquina ela faz toda essa questão. Vocês vão ver aqui. Essa máquina ela já colhe e já corta os tapetes ao mesmo tempo. Ela tem uma guilhotina ali que ela vai de tempo em tempo, né? Ela era 40 por 62,5 a dimensão do tapete. Isso aí, né? É padrão nacional. Padrão nacional. Toda máquina desse padrão de tapetes, né? Porque tem outras máquinas também estilo rolão, né? Tem uma máquina que ela tira umas tiras maior assim, né? É outro sistema, né? A gente não tem dessa máquina aqui não. Mas essa de tapetes é toda nesse padrão de 62,5 por 40, né? 4 tapetes para dar 1 metro quadrado de grama. Estamos aqui com o Valdimar. Valdimar é um encarregado aqui na propriedade rural nessa produção de grama. Trabalha aqui desde o início, Valdimar? Não, eu comecei a trabalhar com o Vinícius, né? Já tem um bom tempo que eu trabalho com ele, mas a grama já existia, né? Aí o Vinícius junto com o Savendim me fizeram um convite para mim vir trabalhar na grama, né? Tomar de conta da grama aqui, eu aceitei o convite. Aí hoje eu estou aqui tem uma equipe que trabalha comigo, né? A gente está trabalhando aqui na grama agora. Quer dizer que produção de grama é contigo? Sim, produção é com a gente. Aí aqui é só trato cultural, entendeu? A gente faz análise, a gente trabalha em cima da análise, né? Faz uma análise de solo, vê o que precisa e coloca. Para a gente corrigir o solo. Usa calcário aqui? Usa sim, usa calcário e usa adubo foliar também, volumoso, pastoso, né? Que é bom também para grama e é isso aí. Sem a irrigação não dava certo, né? Não dava. Precisa ter o pivô central. Tem que ter o pivô central, tem que molhar toda noite. Se deixar secar a gente não corta a grama, né? Que ela depende de uma umidade boa para poder colher. Tudo depende da água aqui. E essa água aqui vem de onde? Ela tem um açude aqui dentro da fazenda aqui, aí que mantém os 3 pivôs ligados à noite. Aqui na propriedade rural nós temos 3 pivôs central. 3 pivôs central. Mas esse pivô não é só de grama não, né? Não, nós temos o pasto de zuri, temos a grama fit também, né? E temos milho também. Tá, então o pivô faz grama e faz também a pastagem para o gado se alimentar e ainda tem os grãos que é para produzir a alimentação do rebanho. Sim, o grão a gente usa para fazer silagem, para o confinamento do boi. Tá, então vamos lá. Agora eu estou curioso com essa máquina aqui, Valdimar. Você acostumou com ela já? Sim, essa é uma máquina adaptada, né? Aí ela trabalha com os motorzinhos tudo tocado a óleo. Aí ela tem um sistema de faca aqui, né? Para cortar a grama. E tem uma grilhotina também, que é um picador para poder separar os tapetes certos. Tá, mas aí ela vai tirando e essa grama vai subindo nessa esteira? Isso. Aí a faca vai cortando, aí tem um picador, vai soltando, ela vai liberando os tapetes já em cima aqui. Aí vai 2 pessoas ali atrás já pegando e empilhando, fazendo o pallet já. Para a empilhadeira pegar e carregar. Ah, bom. Então aqui ela trabalha um operador do trator. Isso, e mais 2 pessoas auxiliando ali atrás. E o operador do trator é que maneja essa máquina? Sim, ele que liga, que regula? Ele comanda tudo aqui, ele que liga a altura, a grossura do tapete, tudo é o operador que faz. Quantas máquinas dessa você tem aqui? Nós só estamos com essa máquina aqui. Se ela der um problema, deu um defeito, para a colheita? Não, a manutenção dela é rápida, a gente troca, deu problema na peça, a gente já troca a peça já rapidão. Vocês já têm o estoque de peça, tem tudo aqui, vocês são treinados para dar manutenção nessa máquina? Sim, a gente tem o estoque já aí, deu defeito na peça, você já vem e troca ela completa. Odina, essa máquina ela tem a capacidade de colher quantos hectares por dia, por exemplo? Nós vamos falar em metros, né? Não vamos falar em quantidade, ela colhe 3.000 metros de grama por dia. 3.000 metros de grama por dia? Por dia. Metro linear? Linear. Tá. Metro quadrado. Metro quadrado? Metro quadrado. O caminhão de grama daquele ali, que é um caminhão truque,
Isso aqui é um caminhão toco. Esse é um toco, né? Toco. Isso aí é por causa do peso, ele leva 400 metros de grama. A 400 metros de grama. Isso. Porque ele é pesada, porque é a terra que vai junto, né? Isso, um tapete desse aí, ele pesa a média de 6,5 kg, 7 kg. Um tapete. E esse caminhão leva até quanto? 9, 10 mil quilos? Aproximadamente uns 10 mil quilos. 10 mil quilos. Agora eu vou te perguntar outra coisa. Eu perguntei ao Dr. Savini e ele me disse que essa grama eu não preciso plantar ela de novo. Eu estou colhendo e ela rebrota. Quer dizer que essa máquina corta, faz o tapete, mas fica parte da raiz dela fica no solo. E essa raiz é que rebrota. Sim, aí a gente corta, o chão fica limpinho, só que a raiz fica e ela volta a brotar de novo. Nesse caso aqui, quantos anos tem esse plantio? Esse plantio aqui já tem mais ou menos de uns 13 anos já. 13 anos? Isso. E plantou só a primeira vez? Só a primeira vez, só a primeira vez. Você planta aí é só manutenção, adubação e água. E quando planta a primeira vez, planta com semente ou é com mudas? É muda. Você vai colocando os tapetes, a máquina vai cortando e já vai fazendo as linhas certinhas. E depois ela vai esparramando e fecha. A Gran Prata está instalada em Palmas, Tocantins há 22 anos. Nosso objetivo foi ter um produto de qualidade onde traz confiança e vida útil maior para a sua construção civil e menos manutenção para pavimentação asfáltica. Pensando assim, a empresa Gran Prata irá produzir no ano de 2025 700 mil toneladas. Com isso, nós garantimos que não vai faltar brita em Palmas. A Gran Prata garante. Voltamos com a cotação dos principais produtos agropecuários. A cotação do boi gordo dessa semana foi avaliada em R$ 282,00 aqui no Tocantins, R$ 284,00 em Goiás e R$ 284,00 em Minas Gerais. A cotação da arroba da vaca gorda dessa semana é de R$ 253,00 aqui no Tocantins, R$ 268,00 em Goiás e R$ 263,00 em Minas Gerais. Passamos agora as informações da cotação dos grãos, onde a saca da soja de 60 quilos foi avaliada em R$ 115,92 em Goiás e R$ 112,64 aqui no Tocantins. A saca de 60 quilos do milho, R$ 54,00 em Goiás, R$ 54,38 aqui no Tocantins. E quanto à cotação do arroz, nós acompanhamos a saca do arroz em casca longo fino, com 60 quilos aqui no Tocantins, que essa semana está cotada em R$ 83,00. Já no Rio Grande do Sul, a saca é de 50 quilos do arroz irrigado em casca, no qual essa semana está cotado em R$ 70,48. Continuamos a assistir o programa Mundo Agro de hoje e até a cotação da próxima semana. Fiquem com Deus. A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. 7 unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. Palmas tem cores, tem história, tem vida. E agora, Palmas tem o coração cheio de esperança graças a um novo momento que floresce. O momento de cuidar. Desde o primeiro dia de trabalho, estamos zelando de cada canto da cidade. E mesmo com tantos bairros, pessoas e necessidades diferentes, o nosso povo é um só e todos merecem viver em uma cidade melhor. Ainda há muito a fazer e o trabalho avança. Vamos levar cuidado, cidadania e sorrisos para toda a cidade. Com atitude e amor pelo povo, Palmas sorri de novo.
Prefeitura de Palmas. Trabalhando por você. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bom, continuamos aqui na Fazenda Ila mostrando essa produção de grama. É uma atividade rural importantíssima e que tem facilitado em muito as ações de paisagismo aqui no nosso estado do Tocantins. Eu estou aqui com o operador do trator, que a gente chama de tratorista, não é não, João? Sim. É o Antônio? Antônio Resplandes da Silva. Antônio Resplandes, família tradicional esse nome Resplandes. Mas não é tocantinense, não? Não, sou do Maranhão. Do Maranhão, rapaz? Barra do Corda. É da Batateira ou de onde? Não, da Barra do Corda. Da Barra do Corda? É. Aí me falaram que você era do Codó, rapaz? Não. Aquilo é só brincadeira dessa turma aí, né? Tá bom. Antônio, você opera essa máquina aqui. Operar o trator, tudo bem. Botar para gradear, para roçar, tudo bem. Agora, operar o trator com essa máquina aqui exige mais conhecimento. Com certeza. Tem que ter mais um conhecimento. Você que regula a altura dela pro corte? Sim. Que regulo. Tudo aqui nessas manivelas? É. Aqui baixa, sobe. Aqui é a faca para tirar mais grosso e mais fino. Aqui é a balança para jogar para lá e para cá. E aqui é para ligar essa esteira aí. Ah, bom. Então você tem que estar quase igual um piloto de avião, né? É. Muita alavanca para mexer. É. Tem que estar bem nativo. Bem concentrado. Sim. Quando você está colhendo grama aqui, você trabalha quantas horas por dia? 8 horas. 8 horas. É. Cansativo. Puxado um pouco, mas dá para... E tem muito tempo que você está nessa atividade aqui? Do começo, 11 anos. 11 anos? Sim. Aí não tem perigo de errar mais não, né? Não. Tem hora que não pega nem no volante. A prática... Faz de olho fechado. É. Antônio, o que nesses 11 anos você colhendo grama, o que você aprendeu aqui nessa atividade? Uma coisa que te chamou a atenção? Fui aprender a trabalhar nessa área que eu gostei, né? É pouca gente que faz isso aqui no estado, não é? É pouca gente, né? Isso mesmo, dei bem com o trabalho. Você conhece se a grama está no ponto de cortar ou não de longe, só de olhar? Só no olhar de longe eu sei, conheço. Não precisa nem do agrônomo falar, corte aqui não, né? Não, já tem um conhecimento já. Eu tinha um amigo que trabalhou comigo uma época, ele era operador de motoniveladora de patrão. E ele ficou tantos anos trabalhando que ele tinha tanta prática que às vezes tinha que ir o topógrafo na frente para marcar o local de cortar, a altura que passava a lâmina, ele não precisava disso. Ele ia direto no olho. E você do mesmo jeito aqui? Do mesmo jeito. Então tá bom. O Antônio, eu queria ver você fazendo isso. Você consegue operar essa máquina e eu aqui de copiloto? Consigo sim. É? Sim. Então vamos lá? Vamos. Bora, Xará. Eu agora vou aprender como é que se colhe uma grama com qualidade. E assim, nós vamos aqui encerrando mais um programa Mundo Agro. Agradecendo a você pela sua audiência. Esperando contar com você no nosso próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser.
e eu tenho a certeza que ele quer. Até lá!